Bom, pessoal, o nosso objetivo aqui é introduzir ou apresentar o conceito de porcentagem e até atingir a parte da matemática financeira que interessa para a gente. A gente não vai aprofundar nada de matemática financeira aqui, mas vai introduzir os aspectos básicos mais importantes. Vamos começar por porcentagem, então. Quando a gente fala em porcentagem, o que a gente está vendo aqui? A porcentagem nada mais é do que uma fração. Uma fração tem o seu numerador e o seu denominador. O que acontece é que na porcentagem, a gente tem uma fração com o denominador 100. Essa é a diferença, né? Então, se o denominador é 100, eu vou trabalhar com o termo porcento, né? Então, quando a gente vai falar em porcentagem, a gente vai trabalhar com uma fração em que eu tenho um denominador que está valendo 100, igual está apresentado aqui, certo? Essa é a ideia da porcentagem. Então, quando eu apresento para vocês 30 sobre 100, eu tenho aqui o 30%. Né? E 30% significa que de 100 partes eu estou tomando 30 partes. 30%. Essa é a ideia principal por trás de porcentagem. É a primeira ideia que você tem que ter. Então, quando eu falo 25 sobre 100, eu tenho 25%. Quando eu falo 2 sobre 100, eu tenho 2%. 7,5 sobre 100, eu tenho 7,5%. Esse símbolozinho aqui, ele corresponde a saber que eu tenho uma fração de denominador 100, uma divisão por 100. Bom, então é importante a gente ter essa ideia fácil de transformar a notação do porcentagem, do porcento, na notação de fração, certo? A gente tem que ter isso como facilidade. Então, veja bem, quando eu falo escreva 45% na forma de fração, muito fácil, porque eu já sei que o porcento é 45 sobre 100. Aí é lógico, se eu quiser simplificar, eu posso dividir 45 por 5, vai dar 9, 100 dividido por 5 vai dar 20, teria 9 vinte-avos. Mas, óbvio, eu já representei aqui na forma. Então, é muito fácil transformar o número escrito na forma percentual na forma de fração. Da mesma forma, é importante a gente fazer o contrário, transformar a fração em porcentagem. Então, por exemplo, eu peguei esse problema aqui, escreva 1/5 na notação de porcentagem. Então, o que eu falei? Eu falei que a fração porcentagem, a fração que representa a porcentagem, é a fração de denominador 100. Então, eu quero que o denominador, em vez de 5, seja 100. Então, eu posso dizer 1/5 é igual a x sobre 100, onde eu quero saber quem é o x. Então, se eu resolver isso aqui, multiplicando cruzado, ficaria 5x igual a 100, né? Multiplicando cruzado, que daria passando o 5 que está multiplicando para cá, dividindo, e chegaria no resultado x igual a 20. Então, quer dizer que o x é 20. Então, quer dizer que 1/5 é 20 sobre 100, ou 20%. É lógico que você podia falar assim, eu podia fazer direto, eu já sei que o 5 tem que virar 100. Se o 5 tem que virar 100, eu tenho que multiplicar ele por 20. Então eu fiz 5 vezes 20, eu faria aqui em cima também no numerador, 1 vezes 20, chegaria no resultado direto. Você fique à vontade para fazer isso. O fato é que transformar uma fração qualquer numa fração de denominador 100, eu poderia fazer isso. Então é muito simples. Então veja, quando a gente fala de porcentagem, a gente tem que saber transitar em 3 formas. Transitar na forma de fração, na forma do percentual e na forma de número decimal, na forma de decimal, porque toda fração pode ser representada na forma de decimal. Então, por exemplo, eu tenho aqui 20%, que eu sei que é 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é 20 dividido por 100. E quanto que dá 20 dividido por 100? Dá 0,2. Ou 0,20 é a mesma coisa. Então, conclusão que 20% é a mesma coisa que 0,20? É. E 35%? 35% é 35 sobre 100. E 35 sobre 100 é 35 dividido por 100. E dividir por 100 é botar 2 números após a vírgula. Então, está aqui, ó, 1, 2. 0,35. Assim como eu tinha o 0,20. Então, quer dizer que 20% é 0,20. 35% é 0,35. Se fosse 45%, seria 0,45? Se fosse 75%, seria 0,75? Exatamente isso. Então, a gente precisa transitar nessas 3 formas de representação. Lembrando que é uma divisão aqui também. Por isso que eu fiz essa conta aqui. Veja bem, não esqueça, isso é importante, que 0,2 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,200, ou seja, quando eu vou acrescentando zeros aqui depois do número, aqui depois da vírgula, isso não altera o número. Isso, de fato, é uma coisa óbvia, porque, veja bem, quer dizer, lógica, porque aqui, o que é 0,2 mil? É 2 mil, quantos números eu tenho aqui? Algarismo, 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, veja, eu posso dizer
que isso é de fato verdade e que eu teria essa sequência aqui, ó. O 200 seria 200, quantos algarismos? 1, 2, 3. Então, seria 200 sobre 1000. O 20 seria 20 sobre 100. 1, 2, 1, 2. Quer dizer, o número de zeros aqui no denominador corresponde ao número de algarismos após a vírgula. E todas essas frações aqui, ó, são equivalentes, né? 2.000 sobre 10.000, 200 sobre 1.000, 20 sobre 100, 2 sobre 10. Tudo isso corresponde aos 20%, né? É tudo equivalente. Então, isso aqui é importante. Se eu dividir isso aqui na calculadora, eu vou chegar nesse resultado aqui. Se eu fizer 200 dividido por 1000, eu vou chegar no 0,200. Se eu fizer 20 dividido por 100, eu vou chegar no 0,20. Se eu fizer 2 dividido por 10, é 0,2. Todos esses números são equivalentes. Isso é importante você reconhecer também. Então, vamos lá. Retomando aqui, ó. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3,5% é 3,5 sobre 100, que é 3,5 dividido por 100, que é 0,035. Então, eu tenho aqui um número decimal, eu tenho aqui na forma de fração com o denominador 100 e na notação percentual. Eu tenho que reconhecer as três formas, certo? Outra, imagine o seguinte exercício. Escreva 0,23 na forma percentual. Então, o que eu faria? 0,23 é 23 sobre 100, que vai dar 23%. Na verdade, se você quiser guardar uma regrinha, transformar um número decimal na notação percentual é multiplicar por 100. Aqui, ó, 0,23 vezes 100 vai dar 23. Então, sempre que eu multiplico por 100, a apresentação, teoricamente, é isso. Então, eu posso guardar isso como uma regrinha simples para transformar um número decimal na forma de percentagem. Para eu fazer isso, eu multiplico por 100. Funciona dessa forma.